Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Cine Speaker, o seu podcast de cinema. E hoje vamos falar do mais novo filme da DC, de um dos mais novos filmes da DC com a direção geral, no caso, de produção executiva, de James Gunn. Estamos falando do Supergirl. Um filme que muitos esperavam, poucos acreditavam e ninguém imaginava o resultado que seria. Então, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Bom, primeiro de tudo, para quem é novo aqui no canal, nós temos a parte com e a parte sem spoilers. No qual a parte com spoilers é os minutos, na parte sem spoilers, os primeiros minutos do episódio. Eu normalmente coloco 5 minutos, mas pode ser a mais ou pode ser a menos, é o quanto eu achar que dá para falar sem um spoiler, usando o que tem nos trailers e o que não dá muito a entender da história. E temos a parte com spoilers, que é os minutos finais do episódio, até o episódio acabar. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o filme, ele é bom. Comparado com o que poderia ter vindo e comparado com o que a DC nos últimos anos tem entregado, com algumas exceções, inclusive do ano passado, do Superman, ele é bom. A DC deu uma repaginada total na casa, assim, geral. E bom, primeiro de tudo, vamos explicar mais ou menos, tecnicamente, na parte, vamos colocar aqui a parte chata, a parte técnica, do que foi que aconteceu. Para quem não sabe, a DC vem num tempo muito complicado de filmes de super-heróis. Eles têm lançado muita bomba, muito filme ruim, e uma vez ou outra eles lançam algum filme decente, como é o caso do The Batman, como foi o caso do Besouro Azul, como foi o caso do Liga da Justiça Zack Snyder, aquela parte 4 horas, porque só desse jeito para ficar bom, e como foi com várias outras coisas que vieram antes. E quando a DC estava no seu pior, eles contrataram o diretor do Guardiões da Galáxia, o James Gunn, que é um baita diretor, um cara que manda muito bem, sabe muito bem o que faz, para ser o diretor geral da DC. E a primeira coisa que ele fez quando chegou na DC foi repaginar toda a casa. E foi o que ele fez. Tanto que no ano passado, a DC lançou basicamente um único filme, que foi Superman. E foi uma das coisas, assim, uma das propostas que a galera mais hypou e foi uma das melhores entregas do ano passado. E com isso, James Gunn ele tem feito uma proposta que assim, não é quantidade e sim qualidade, e é dar uma qualidade muito maior aos filmes com mais tempo para produção e com uma data de lançamentos um pouco mais estendidas do que ficar lançando muita coisa de uma vez só. Esse ano a DC vai lançar 3 coisas, pra vocês terem noção. Que vai ser o filme da Supergirl, que lança agora, dia 25. O filme do Cara de Barro e a série dos Lanternas. Dos Lanternas, depois do Ryan Reynolds ter feito o Lanterna Verde com aquela desgraça, ninguém mais se falou a respeito. E bom, o filme da Supergirl, ele chegou de uma forma assim totalmente incrível. A gente não tem aquela visão que a gente tem da super-heroína toda fortuna, que é incrível, para uma heroína que tá bêbada, depressiva e mal pela destruição de Krypto e pela morte dos pais. E é uma coisa que ficou muito legal. Toda a movimentação, toda a criação, toda a montagem de personagem ficou fantástico. Trouxeram o Aquaman de volta como lobo. O Jason Momoa está de volta a DC, só que como outro personagem. E eu acho que se encaixou muito melhor ele como lobo do que como o Aquaman, cara. E isso foi foi uma surpresa incrível. E não é spoiler isso, já está sendo divulgado há anos e ele aparece no trailer ainda. E assim, o filme todo ele tem 1h40, o que não é muito grande e não é muito curto. Ele tem um tempo ideal. Ele tem um início, um meio, um fim. E pelo fato dele ser mais em curto, não ser aqueles filmes de super-heróis, uau, 2 horas de filme, 2h30 de filme, com muita ação, muito tudo. Ele tem ação no momento certo, ele tem drama no momento certo, ele tem flashback no momento certo. Ele é muito bem posicionado de roteiro. O roteiro dele é elaborado de uma forma surreal.
Visualmente, o filme também é muito bonito, ele foi muito bem feito. A direção mandou super bem, os efeitos especiais ficaram fantásticos, a atriz principal, que eu não vou lembrar o nome dela, ficou perfeita no papel, e o filme ele é um show assim para quem gosta de filme de super-herói. Ele tem umas coisas que eu acho que foi um pouquinho complicado, mas eu vou falar disso na parte com spoilers. Umas coisinhas complicadas que eu achei, eu vou falar delas mais a parte com spoilers, por conta que vai conter muito spoiler de algumas cenas e de algumas partes visuais do filme. Mas ele, no geral, é um filme que eu adorei ter assistido. Eu vou com certeza assistir ele mais vezes. Ele é um filme que vale muito a pena assistir no cinema. Não dá pra assistir filme de super-herói desse nível sem ser numa sala de cinema, porque são incríveis. São os melhores filmes que são feitos quando são feitos por gente que sabe o que faz dever de casa. E bom, minha nota de 0 a 5 para Supergirl vai ser um 4,5. Ele é bom, mas eu acho que ainda tem umas coisinhas que precisam ser feitas. Ele é bom, mas eu acho que tem algumas coisinhas que precisam ser feitas de uma forma diferente. E bom, vamos agora à parte que a criança chora e a mãe não vê. A parte dos maravilhosos spoilers. Então, alerta de spoilers. Primeiro de tudo, eu vou falar do porquê eu tirei nota do Supergirl. Identidade. Ah, como assim, Arthur? Você tirou nota de um filme por identidade, sendo que o filme ele tem o próprio nome, já é outra coisa? Para quem não sabe, os filmes eles têm identidades visuais. Cada filme tem um jeito de ser contado, seja pela coloração, seja pelo visual, seja pela estética, ou seja até mesmo pelo figurino. E Supergirl me pareceu, e eu senti assim assistindo, que ele pega muito da estética e no visual do Guardiões da Galáxia. Por exemplo, a cena em que eles estão trocando soco, estão lutando, tudo numa cidade alienígena, me lembrou muito o visual de Lugar Nenhum. Eu sei que não tem problema, porque o diretor-geral da DC agora é o diretor de Guardiões da Galáxia, mas, assim, inclusive até o próprio fone de ouvido da Supergirl remete muito ao fone de ouvido do Peter Quill, do Star-Lord. E, assim, isso são coisas que, pra mim, eu acho que faltou um pouco. Superman, por exemplo, tem a identidade visual dele muito bem feita, que é mais colorido, mais brilhante e mais visualmente, assim, bonito, né? Tanto que ele pega muito na identidade visual do Superman do Christopher Reeve, que é um Superman que já tem a própria identidade. E mesmo que ele pegue carona nisso, ainda é o mesmo estilo de filme, ainda é Superman. Então não há problema ele pegar nessa mesma linha, por conta que é o estilo do personagem, a identidade do personagem. Agora, Supergirl não. Supergirl parece que ele tá pegando carona muito da identidade do Guardiões da Galáxia. No visual, no estilo, na contagem de história. E isso é uma coisa que eu achei que ficou um pouco complicado, assim, porque Supergirl tinha que estar criando a própria identidade, própria visual no momento. É muito legal ver como eles mexem com os sóis para mostrar os poderes da cara aumentando, diminuindo. Por exemplo, com o sol amarelo, que é o sol que nós temos na Terra, o Superman e a Supergirl ganham força. O sol vermelho tira a força deles. E o sol verde mata. E é muito legal ver eles brincando com isso, mostrando como funcionam essas coisas e mostrando esse visual. Isso é algo que, por exemplo, é a identidade visual do filme. A imagem dos sóis, para mostrar como vai estar a personagem dependendo do planeta que está e dependendo do sol. Isso foi algo legal. Mas ele entrou nesse limbo do que eu disse, que ele acaba pegando carona nas identidades visuais de outros projetos. Supergirl ele veio totalmente de forma inusitada, no qual foi um dos principais projetos que a DC apresentou para o público após a troca da direção e após a demissão de toda a casa. E era um dos projetos que a galera tava mais com o pé atrás, tipo, já tivemos a série do Supergirl, que era boa, e agora temos o filme do Superman que foi decente. E após o lançamento do filme do Superman, que era o fator decisivo para DC, Supergirl conseguiu vir com tudo. Então, assim, como eles tiveram muito cuidado com o filme do Superman, animaram nossos telespectadores, nossos públicos corriam, nós, o público, para ir assistir o Supergirl nos cinemas.
Porque pra gente, assim, DC, não importa mais, eles só fazem cagada. E esses últimos anos, eles estão mostrando que não é bem assim. Tanto que depois desse filme da Supergirl, do Superman, eu tô curioso pra caramba pra assistir o Cara de Barro, que é um vilão do Batman. E, cara, e assim, a DC sabe fazer filme de vilão. Vemos isso com Coringa e Coringa 2, que são filmes razoáveis. E assim, Supergirl foi um filme que veio de uma forma inusitada, veio pra ficar e vai ficar por conta que ele é importante. As cenas com o David Cornsett, que é o nosso Superman, são fantásticas. Tipo, cara, o Krypto chegando na casa dele e começando a atacar o horror. E ele, o cachorro não vai ficar, né? Pelo amor de Deus. Mostrando o trauma que ele ficou de cuidar do Krypto naquele tempo que ele ficou como no filme do Superman. É fantástico. O filme também mostra muito a relação da Kara com o primo dela. Tipo, ela chegou na Terra, ele já era adulto. E ele, tipo assim, isso vai ser um problema. Eu não entendo kryptoniano. E você não deve estar entendendo nada que eu tô falando. E é muito engraçado, tipo, ver isso. E é muito legal ver ele tentando manter a ideia do Superman ser feliz da vida, tipo, ser o cara que é a alegria, que é a paz, que é a tranquilidade. E ela ainda assim se achar. Foram trocas, assim, foram montagens que foram muito bem produzidas. Esse é um dos melhores filmes que a DC fez. O Superman, o Supergirl, a DC está finalmente de volta. E creio eu que daqui a alguns anos, se mantiverem nessa qualidade, vão superar a Marvel. Porque a Marvel, infelizmente, está mandando só bomba atrás de bomba esses últimos anos. Talvez com Homem-Aranha, esse mês de julho agora, a coisa mude de figura. E com Vingadores Doutor Destino. Mas vamos ver ainda, porque a Marvel ainda está complicada. E a DC está brilhando. Então, assim, cara, você que é fã de super-herói, você que tava com vergonha de dizer, eu sou fã da DC por causa dos filmes, agora dá pra dizer que tem coragem, dá pra dar coragem de dizer que é fã da DC. Porque é um filme bom. Eu sei, eu tô aqui com amigos da Marvel, eu ainda sou fã da Marvel, fanboy da Marvel, isso não vai mudar a coisa, tá? E assim, eu adorei esse filme. Ele é um filme que é fantástico, ele é bem elaborado, é bem montado e é bem dirigido. Ele não tem coisas assim que são erradas. Tipo, até o roteiro, ele é bem montado. Ele é muito bom. E eu recomendo fortemente assistirem nos cinemas. E bom, por hoje é só, pessoal. Não esqueça de deixar o gostei aqui no canal, de me seguir nas suas redes sociais e de se inscrever aqui. Tem um botãozinho vermelho aqui. Só clicar nele, viu? Beleza? E minha nota de 0 a 5 para Supergirl, vou manter o 4,5, porque ele é um filme bom, mas como eu disse, falta essa identidade visual dele, que eu acho que é importante pra caramba. E ficamos por aqui. Não esqueça de seguir, deixar o gostei e de se inscrever. E até a próxima!